Agora, gente, vou passar para vocês aí as informações que comentei, que no dia 7 de julho, a cantora Anitta postou em seu Instagram que após 9 anos lutando contra dores, exames, idas e vindas em diversos médicos sem sucesso e diagnósticos errados, que aí ela descobriu o problema, né, dessas dores, inclusive em relações sexuais, como ela mesma disse. É uma endometriose. A cantora terá que se ausentar dos palcos por um tempo para fazer cirurgia e se livrar desse mal. Inclusive, Anitta pede mais divulgação e informação dessa doença para que outras mulheres não demorem tanto para descobrir o diagnóstico e não sofram tanto como ela sofreu. É por isso que hoje estamos recebendo a ginecologista e obstetra, doutora Juliana Esperandio, para falar sobre as causas das dores na relação sexual. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo bem? Pelo convite. Prazer em recebê-la. E sempre que a gente tem aí na mídia algumas questões pontuais, né, envolvendo celebridades, envolvendo grandes nomes, a gente acaba trazendo realmente o assunto, porque é claro que vai ajudar muitas mulheres. E quando a gente fala especificamente de endometriose, é um quadro aí que ele é até maior do que a gente imagina. Ele está ligado a outras questões também, né? Perfeito, é justamente isso. A endometriose é uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres. Então, assim, todo mundo que está assistindo conhece alguém que tem ou que vai descobrir, né? É verdade. E a média no atraso diagnóstico é isso mesmo, em torno de 9 a 10 anos, Puxa entre vida. o início dos sintomas até a pessoa descobrir, né, que tem a doença. Então, de fato, a gente precisa falar mais sobre isso, porque a informação é a base de tudo para que as pessoas possam investigar. Por que demora tanto? Alguns motivos, né? Primeiro que é uma doença feminina, então a medicina olha muito menos para a mulher agora, que a gente está tendo um movimento de olhar mais para o corpo feminino, da mulher se entender muito mais, né? Então, observem os sinais dos corpos de vocês. Segunda coisa que quem nunca ouviu falar que tá tudo bem ter cólica, né? Todo mundo já ouviu falar isso. E cólica pode existir no período menstrual, mas não é normal quando a cólica é moderada e intensa. Então isso precisa ser investigado. E gente, interessante, eu falei isso até na abertura, né? Que vocês médicos, quando estão aqui, comentam. Dor nunca é normal. Então, embora às vezes aconteça uma cólica no período que você tá ali, que você sabe que tá tendo um período pré-menstrual, é uma coisa. Outra coisa é essa cólica ou essa dor vir, de repente, numa relação sexual. Que você tá fora, às vezes, do período, né? E que tá tudo acontecendo na vida e que, de repente, você tá ali com uma falta de qualidade de vida nesse aspecto. Perfeito, é justamente isso. A endometriose é uma doença que não dá cólica apenas no período menstrual. Ela pode dar dor fora do período menstrual, né? E pode dar outros sintomas. A Anitta trouxe 2 deles que são frequentes, né? A dor na relação sexual que ela tinha. Ela fala sobre a cistite, né? Então ela tinha sintomas urinários também, que pode existir na endometriose, mesmo que não tenha endometriose na bexiga, pode ter sintomas urinários. Sintomas intestinais podem existir também. E outros sintomas que a gente fala que são sintomas sistêmicos, então cansaço, fadiga, pode existir também. Olha que interessante. Já já a gente vai colocar perguntinhas do público. Eu vou ler hoje, eu vou pegar aqui nas minhas redes sociais, nas redes sociais do programa, mas eu que vou pegar ao vivo para vocês, que a gente está com um probleminha no nosso computador. Mas a gente já consegue colocar aqui uma a uma, não consegue, Glaucia? Então vamos colocar várias causas para o pessoal de casa se identificar. Olha lá. Então, dores, né, durante a relação sexual. Pode ser por ressecamento vaginal. Perfeito. Então, é muito importante que a gente avalie essa mulher como um todo. Quando ela chega com queixa de dor na relação sexual, a gente tem que entender que se aquela dor é durante a relação, e veja, a relação pode ter ou não penetração, né? Pode ser uma relação sem penetração. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também. E aonde está aquela causa? Então, a anamnese, né, que é a história, e o exame físico é essencial, tá? Perfeito. Então, aqui a gente tem um modelinho, gente, da pelve, para mostrar para vocês, ó. A gente está olhando a pelve lateralmente, né? Aqui é a bexiga, tá? Aqui é o útero e aqui é o intestino, tá? Então, a dor na relação sexual com penetração pode vir tanto por causas na entrada da vagina, quanto por causas no canal vaginal, quanto por causas nessa região do colo do útero ou atrás do colo do útero, né? Então a gente divide isso e o ginecologista vai investigar e cada doença específica tem uma investigação. Quando a gente fala da endometriose, então já que a gente começou relatando o caso da Anitta, pode ser em qualquer parte também, porque essa endometriose pode estar em vários pontos. Pode, então é importante. O local mais comum de ter dor na relação sexual na endometriose, gente, é aqui nessa região atrás do útero, porque é o local mais frequente de presença de lesão da endometriose, tá? Então a paciente
paciente tem dor, aquela mulher tem dor na profundidade, quando Entendi. tem a penetração e lá no fundo ela tem dor, tá? Mas a endometriose também pode dar dor, por exemplo, no canal vaginal. Por quê? Porque aquela mulher com dor contrai os músculos da vagina e tem dor na hora da passagem do pênis ou de algum brinquedo ou objeto que se introduza. E na entrada da vagina também é muito frequente, gente, por contratura dessa musculatura ou por outras infecções, por exemplo, associadas, ressecamento vaginal, que até a gente colocou então ali. o ressecamento seria Nessa região aqui. Sabe o que é muito comum dar ressecamento vaginal? Alguns tipos de anticoncepcionais. Alguns tratamentos hormonais podem dar esse ressecamento vaginal e a paciente sentir esse sintoma aí na entrada, né? Então a gente chama dor na penetração da entrada do canal vaginal, por exemplo. Perfeito. Então, citamos a primeira. Vamos lá. Tem várias causas, gente. Vocês vão até... vaginismo, a gente falou sobre isso no programa rapidamente numa outra pauta outro dia, e é algo assim que quem conhece alguém que tenha, né, essa questão do vaginismo, nossa, o relato é tão... dói, assim, outra Sim. mulher ouvindo, porque é uma coisa que diminui completamente, drasticamente, essa qualidade de vida e até, muitas vezes, essa relação, né? Com o parceiro. Claro, com certeza. Então, é muito importante que a gente entenda o que é o vaginismo, né? O vaginismo é uma contratura involuntária desses músculos da entrada da vagina da mulher, tá? E é involuntária porque você não percebe que está contraindo. Ela acontece independente da sua percepção. Olha só. E a gente precisa tratar essa musculatura, porque o que acontece? Quando a mulher vai ter relação sexual, ela tem dor na entrada e às vezes nem consegue ter relação por conta dessa contração involuntária. E o tratamento demora muitas vezes para a paciente entender isso, ter essa consciência corporal, né? E o tratamento consiste em diversos, um arsenal aí. Então, desde fisioterapia pélvica até botox nessa região para relaxar a musculatura, Olha até só. exercícios de automassagem. Então, a gente tem bastante recurso para tratar isso. O que acontece muito também é que a paciente com vaginismo, ela tem uma hesitação em relação às próximas relações. Então, ela tenta ter a relação com penetração, tem dor e aí não consegue ir para a próxima, né? Então, E tem uma questão emocional também um pouco ligada, né, no quadro como um todo, porque existem mulheres que não conseguem nem abrir a perna. Sim. No médico, por exemplo. É claro, existem várias causas para o vaginismo. Então, por exemplo, infecções vaginais podem gerar essa contratura involuntária. Tá. Fissuras na região podem gerar. Aí, desde outras causas que são psicológicas, abusos prévios, Entendi. ou relações sexuais não prazerosas que geraram o medo daquela mulher, né, de relaxar. Puxa vida. Importante lembrar, gente, de novo, vou bater nesse ponto, relação sexual não é só com penetração, né? Essa mulher pode ter, eventualmente, uma vida sexual satisfatória, sem ter penetração, até conseguir tratar Sem dúvida. essa região. E tem que procurar ajuda, né, gente? Com certeza. Porque com certeza. tem como tratar. Próximo ponto, olha lá. Infecções vaginais como a candidíase. Tem muita gente que sofre, né, com a candidíase de perfeito. repetição. Né? Candidíase e outras infecções vaginais são uma das principais causas para ter desconforto durante a relação, né? Principalmente com penetração. E essa mulher, ela percebe outros sinais, claro, o corrimento, né? O corrimento da candidíase típico, aquele papel picado, brancacento, que pode ter ou não sangramento associado. Às vezes o parceiro ou parceira também tem algum sintoma, então vale a pena ficar de olho para se perceber isso, coceira, né? Muito comum, ir ao ginecologista para tratar, senão de fato pode ter desconforto durante a relação. Durante a relação. Tá aí. Próximo, olha lá. A gente também fala de dores miofaciais. Nome difícil, né, gente? Esse nome eu acho que quase ninguém conhece. O que é isso? É a dor de contratura da musculatura, né? E isso é muito comum, por exemplo, nas pacientes com endometriose. Elas têm uma dor, uma cólica, né? E o corpo reage contraindo. Então, é a dor nessa região, principalmente do canal vaginal. Os músculos da vagina contraem e a paciente tem muita dor. E isso precisa ser tratado, senão compromete, claro, de fato, a relação. Voltando um pouquinho na questão da endometriose, já que a gente está neste exemplo aí das dores, a gente falou do diagnóstico, às vezes, que pode demorar, né? Essa mulher acha que às vezes é normal ter a dor e tal e não procura ajuda. No entanto, para a gente ter o diagnóstico, né? Então, qual seria hoje, né? O que a gente tem que unir? É claro que uma boa consulta
né? Toda a parte clínica que eu acho que é sempre soberana de entender quando ela vem com essa queixa da dor. Mas hoje, de exames, as imagens, o que... Porque eu acho que com tudo, com a tecnologia tão avançada, eu acho que hoje esses exames de imagem, eles são bem claros, né, doutora? Perfeito. Você falou perfeitamente, né? O primeiro passo para o diagnóstico é justamente a história e o exame físico no consultório. É o primeiro passo. Mas, claro, o diagnóstico por imagem auxilia muito a gente, não só a fazer o diagnóstico da doença, mas a mapear, a saber onde aquela doença está. Tá? E o Brasil hoje é uma das referências em diagnóstico por imagem em endometriose. Olha que legal. Né? Então, os principais exames são o ultrassom transvaginal ou a ressonância magnética de abdômen e pelve com preparo do intestino. Aquela mulher faz um preparo do intestino, toma um laxante um dia antes, uma dieta específica, justamente para conseguir fazer o exame de maneira adequada. Para encontrar os focos. Exatamente. E para as mulheres que ainda não tiveram relação sexual, mas que já podem ter endometriose. Perfeito. A gente cada vez tem feito o diagnóstico mais precoce, gente. Então, é importante isso. A endometriose pode aparecer desde a primeira infância até desde a primeira menstruação, tá? Então, a gente consegue fazer diagnóstico? Claro, porque a gente acabou de dizer que é pela história, né? E o exame físico. O exame físico não precisa necessariamente envolver o toque vaginal nessas mulheres. Inclusive, a gente não faz o toque vaginal, a gente evita o toque vaginal em pacientes que não tiveram relação com penetração, tá? Então, a gente consegue examinar o abdômen, examinar a vulva na parte externa e pedir exame. A ressonância magnética, ela não tem, pode ser feita sem o gel vaginal. Então, só do abdômen e da pelve conseguiria auxiliar aí no diagnóstico, por exemplo. E o que mais vai deixar o quadro ali suspeito são as cólicas fortes. As cólicas, mas por exemplo, pacientes jovens, os sintomas mais comuns junto com cólicas são náuseas e vômitos, fadiga e falta na escola. Então, quem está assistindo que tem filha, né, ou filhas, pais e mães que estão nos assistindo, se a sua filha tem muita dor em cólica, está faltando nas atividades e tem tido essas náuseas e vômitos associados, pode ser indicativo de endometriose. Então, é importante investigar. Tá aí, tem que investigar. Vamos para o próximo, olha lá. Então, além desse que comentamos, lesões na vulva e na vagina, outras lesões. Perfeito. Então, isso é uma causa de dor na relação sexual também. Por exemplo, úlceras vaginais podem dar dor, que precisam ser investigadas. E isso o diagnóstico é feito por meio da história do exame físico no consultório do ginecologista, tá? Isso é muito importante a gente dizer. Não pode ter duas coisas associadas? Claro que pode. Podem existir duas doenças, mas a gente precisa tratar as duas doenças adequadamente. Perfeito. Já eu pego perguntinhas aqui, Glaucia, já estou com tudo na mão, você vai me sinalizando, tá? Então, além das lesões, olha lá, a gente tem mais. A própria endometriose. Então, vamos continuar falando de endometriose, que eu acho que também é um foco super importante. Diagnosticado, doutora. Perfeito. Entendemos, então, que temos a doença e encontramos os focos. Sim. Próximo passo. Próximo passo, perfeito. Próximo passo, a consulta com um ginecologista que esteja habilitado e capacitado para tratar da doença, tá? Por quê? Porque existe uma gama de tratamentos possíveis para aquela mulher. Inicialmente, a gente tem que entender qual é o sintoma daquela mulher e tratar aquele sintoma, tá? Então, por exemplo, tratamentos específicos medicamentosos para dor, tratamentos hormonais podem auxiliar na melhora dos sintomas dessa mulher. Envolve cirurgia, claro, tem algumas indicações cirúrgicas também. A gente precisa entender se aquela mulher quer ser mãe ou não, né? Envolve a parte de fertilidade também. E com certeza a equipe multidisciplinar. Fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, isso é essencial para tratar a doença. Não tem jeito. E cada caso vai ser um caso, com porque certeza. Existem mulheres que relatam também que mesmo após a cirurgia, a endometriose apareceu novamente. Isso, a endometriose ela pode recidivar, tá? Claro que depende de onde ela estava. Uma média, a taxa de recidiva é em torno de 4 a 10%, depende de onde está, né? Para a doença ovariana é um pouquinho maior, desde que a cirurgia seja feita adequadamente. Então é importante, essas mulheres que relatam que recidivou, é endometriose mesmo? Será que não tem outra causa para dor? Por exemplo, dores miofaciais, cálculos renais, né? Então a gente precisa investigar isso também. Que pode estar associado. Com certeza. Dietas específicas ou manter, enfim, hábitos saudáveis podem mudar um quadro de endometriose? Perfeitamente. Eu sou suspeita, porque eu acho que se tem alguma coisa que todo mundo pode fazer é isso.
né? Fazer um ajuste de dieta, fazer atividade física, controlar o sono e controlar o estresse. Isso são coisas que a gente consegue fazer e com certeza vai melhorar. A endometriose, a base da doença, uma das bases da doença é a inflamação em excesso. Então a gente consegue controlar isso com todos esses fatores aí que eu disse, né? Com uma dieta anti-inflamatória muitas vezes. Pode ajudar muito, tá? E melhora o sintoma, com certeza, melhora o sintoma. Muito bom. Vamos seguir e já tem perguntinhas do público então. Além da endometriose, lesões no fundo da vagina. Quando a gente fala assim, doutora, mulheres que relatam às vezes um sangramento pós-relação sexual, pode ser algo nesse sentido? Pode sim. A causa mais comum de sangramento não é necessariamente lesões que doem, tá, gente? Isso é bem importante. A maioria das pacientes que relatam sangramento pós-relação sexual não tem dor associada. Mas, vejam, se a endometriose é uma doença que dá nessa região aqui, no fundo da vagina, qualquer outra lesão que exista aqui, uma úlcera vaginal, por exemplo, ou até um câncer, né, nos casos extremos aí, poderia doer, né? Tá. Poderia doer aqui nessa região. Então a gente precisa investigar e para investigar isso aqui é examinar no consultório para saber o que tem. Dá para ver lesão de endometriose no consultório na vagina. Tá? Também Sim, possível. endometriose mais avançada, a gente consegue sim ver um nódulo grande ali durante a consulta. Até com o transvaginal, com o exame. Com o especular, com o espéculo, eu entendi. vejo, e com o transvaginal também. Tá, e vamos colocar perguntinhas do público e a gente segue já para outras causas. Obrigada, Laís. Um beijo. Qual a higiene correta após a relação? Perfeito. Então, é importante, gente, dizer que, idealmente, após relação sexual, sempre urinar, né? Então, fazer xixi, esvaziar a bexiga, porque isso diminui a chance de infecção urinária, tá? E fazer higiene local. Não precisa fazer ducha vaginal lá dentro, tem muita mulher que faz. Isso não é adequado, justamente porque acaba tirando a flora bacteriana boa, né, da vagina. Então, o ideal é que você faça xixi, tome o banho, higienize a parte externa, e, idealmente, também tenha relação de camisinha, né? Para prevenir contra a DST. E eu colocaria um plus aí. Toma um cranberry após, que também ajuda. O cranberry, em alguns casos, pode ajudar, né? De boa qualidade, uma dose mais alta, para prevenir infecção de repetição, né, gente? Que não é o caso de todos os pacientes. Que ele ajuda a... inibe essa migração, muitas vezes, da bactéria. Alguns estudos falam que ele pode inibir a formação de biofilme, né, bacteriano. Claro, de novo, tem que ser de boa qualidade, não é comer a fruta, né, é cápsula, e em doses muito mais altas e com prescrição médica. Então. Muito bom. É que fica uma dica aí que a gente vai aproveitando dando dicas. Vamos pro próximo, então? Nossa, lá, tem mais perguntinha. Camila, obrigada, um beijo pra você. Quantas vezes por semana é ideal ter relação sexual? Outro dia falávamos sobre isso também aqui no programa. Depende pra quê, gente? Se for pra você ter prazer, quantas vezes você quiser, né? Agora, se for para engravidar, então, se você está ali tentando engravidar, idealmente no período fértil, né? Aprender a calcular o período fértil junto com a sua ginecologista. E uma vez a cada 2 dias ou até todos os dias, tá? Então, os estudos divergem um pouquinho, mas uma vez a cada 2 dias ou todo dia, aí você pode ter relação. Tá aí, no período. Tem mais perguntinha, olha lá. Madalena, obrigada. Beijo pra você. Tenho 72 anos, sou casada há 46. Não consigo ter relação há mais de 1 ano. Tenho muita dor na entrada da penetração, já usei gel e não resolve. Perfeito. Uma das causas de dor na relação sexual, gente, é a diminuição da produção hormonal que acontece na menopausa, né? Então, a gente diminui o estrogênio, altera toda aquela mucosa, aquele tecido ali da entrada da vagina e do canal vaginal. Então, sim, por exemplo, reposição hormonal, quando indicada, pode ajudar, tanto tópica, via oral ou passada na vagina, né? Hidratação vaginal e até hoje a gente faz muito uso de terapia com laser vaginal, que ele ajuda a reepitelizar aquela região. Então melhora muito a qualidade da relação sexual. Então não desista, né? Tem o que fazer, procure ajuda. Que legal. Se você quer ter relação sexual, claro. Né? Então o laser também pode atuar nessa questão. Sim, com certeza. É o famoso rejuvenescer, né? Vai rejuvenescer a região. É que hoje em dia o laser tem sido usado até para pacientes não na menopausa e tal. E ele foi inventado, né, construído, a tecnologia foi construída para pacientes com câncer de mama que não podiam usar hormônio. Então, que tinham esse ressecamento vaginal importante, usavam tratamento para câncer de mama, não podiam fazer terapia hormonal e o
o laser entrou. E aí a gente começou a ajustar para outras indicações aí, né? Então tem que ser bem indicado, tá, gente? Mas ele tem, de fato, uma boa resposta. Tudo que acaba não sendo sistêmico e tem benefícios local é muito legal, sim, né, doutora? Então, legal. Eu não sabia que foi por isso que ele foi. Né? Enfim, foi estudado e chegou. E é uma realidade no Brasil. Com certeza. Né? Muito bom. Tem mais perguntinha? Olha lá. Ana, obrigada, um beijo. Tenho 21 anos, sou virgem, não consigo ter relação sexual. Sempre tento, mas toda vez sinto muita dor. Ana, é muito importante você trazer esse ponto, tá? Porque a primeira coisa, se eu fosse dizer para quem está começando aí a ter relação, é se respeitar. Respeitar você, seu corpo e ter uma parceria que também respeite, né? A partir disso, não é normal ter dor na relação. Então, se você quer ter relação e com penetração, procure sua ginecologista. Você pode ter alguma dessas causas aí e precisa ser tratada para você ter uma vida sexual satisfatória para você e para vocês, né? Para parceiros, para parcerias, enfim. Tem que procurar ajuda. Eu acho que a questão até de procurar ajuda, enfim, vai também ser diferente de mulher para mulher no sentido do quanto aquela dor é algo que, ou no caso do relato agora, né, da nossa telespectadora, vai inibir completamente, ela não consegue, ao ponto daquela outra que tem uma dor, mas que ela consegue ter a relação. E aí talvez demore mais para procurar ajuda. Então, gente... Dor não é normal. Isso. Procura ajuda. Eu costumo falar assim, gente, para os meus pacientes, que relação sexual tem que ser nota 10. A gente não pode se acostumar com nota ruim, né? Então tem que ser muito bom, é para ser prazeroso. E, de novo, não só a relação com penetração, né? A gente fica focada na penetração, mas a relação sexual não é apenas isso. Então, converse com a sua ginecologista. Eu entendo que, por exemplo, às vezes as mulheres não conseguem achar informação adequada sobre aquele problema específico ou sobre o sintoma. Então, vá na ginecologista, converse, traga suas dúvidas, porque ali é um canal que você consegue tratar seus problemas e tirar dúvidas e ser mais feliz, claro. Perfeito. Dá tempo de mais perguntinha, né? Olha lá. Antônia, obrigada, um beijo. Tenho adenomiose, o tratamento e sintomas seriam os mesmos? Perfeito. Qual a diferença das duas doenças, tá, gente? Não é a mesma doença. Endometriose é a presença de células semelhantes às endometriais da camada interna do útero, fora daqui. Então, pode dar na bexiga, pode dar no intestino, pode dar, enfim, no canal vaginal. A adenomiose é a presença desse tipo de célula aqui na camada muscular do útero, tá? Então, ela não está fora do útero. Os sintomas são parecidos, sim. O tratamento pode ser semelhante ou não e elas podem coexistir na mesma paciente. 50% das pacientes com endometriose podem ter adenomiose. Os dois. Mas são duas doenças, tá? Então a gente tem que tratar as duas doenças. Perfeito. Daqui a pouquinho, a gente vai seguir com algumas causas. A gente não falou que era uma das causas, dos pontos aqui que eu me lembro, da questão até da infecção urinária. Sim. Né? Que é algo também que diminui muito a qualidade de vida, né, doutora? Perfeito, A infecção urinária pode ser uma causa de dor pélvica e até dor na relação sexual, né? Então, se você está com sintomas urinários e está tendo essa dor pélvica, é importante que você converse com o seu ginecologista, sua ginecologista, para investigar se não é uma infecção urinária. Importante dizer que no caso da Anitta, não era infecção urinária que ela tinha. Ela tinha endometriose, causando sintomas urinários e todo mundo ficava falando que era cistite. A gente tem pacientes assim mesmo. Eu tenho cistite de repetição, que vai tratando e não adianta, e aí você vai investigar a endometriose. Porque ela já tinha focos na bexiga, nesse não sentido, necessariamente. A endometriose na bexiga não necessariamente dá sintoma urinário. Tá. É porque a inervação da pelve pode fazer com que hajam sintomas urinários também, né? Por conta da inflamação pélvica e do comprometimento daquela inervação. Que coisa. Aí vai lá, toma um monte de antibiótico para isso. E não resolve, claro, porque não é esse o diagnóstico correto, Exatamente. Né? Que coisa, hein, gente? Não é mole, não. Dá tempo de mais uma pra gente fechar. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Carol, minha xará, beijo. O consumo de açúcares industrializados e álcool pioram o quadro? Carol, maravilhosa essa pergunta. Piora, tá? Então, produtos industrializados, carboidratos refinados, excesso, tem já estudo até inclusive com agrotóxicos, com dioxinas, isso pode sim piorar os sintomas da endometriose. Não que a doença evolua, mas pode sim piorar. Então tem que cuidar da dieta. Posso agradecer? Dá tempo de mais muitas perguntinhas, né? E, de fato, é importante a gente ter esse tempo para falar sobre o assunto, porque, poxa, é um assunto com tanto tabu, além de tudo, né? Da mulher achar que, então, tudo bem, a mulher tem dor e tal, que, né, enfim...
é o homem que tem que ter prazer na relação e não a mulher. Não tem, eu acho assim, hoje, graças a Deus, está mudando e muito, né, Sim, doutora? com certeza. Amém. Mas eu acredito que seja até cultural essa questão e que muitas mulheres se culpam, né? E falam, não, o homem é que tem que estar bem. Você viu que até a Anitta teve que se defender, né? Ela se defendeu, ela falou assim, eu tinha que ficar falando que não era porque eu tinha um monte de relação com quem eu quisesse, né? Que não era infeccioso. Então, é importante que, assim, a gente está tendo essa evolução no papel da mulher na sociedade e isso entra também a questão da liberdade sexual, né? De ter prazer e de estar tudo bem e se descobrir. Eu acho que é basicamente isso. Vou te agradecer, adorei. Obrigada. Super simpática, doutora, né? As explicações ótimas. Vai lá no @doutora.julianaesperandio. A gente marcou lá no nosso Insta também, @doutora.julianaesperandio e @aliraclínica, certo? Perfeito. Alira e tem mais um aí, se você quer saber mais sobre endometriose, @endotalksoficial, gente. Endotalks, a gente tá faz lá bastante conteúdo sobre doença. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Boa.